Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe o nosso dia. Estou feliz com o Senhor, até aqui que me levantou. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Sou grato a vocês pelo apoio, pela me dado, pelo incentivo. Bem que o YouTube ele diminuiu muito. Quem tinha de visualização, 85 mil caiu para 71. O Face tá bom, tá estável, mas diminuiu muita gente. Eu tava olhando agora, parece que alguns voltou. Eu ver, eu tenho que comprar um novo caderno para fazer uma nova lista. Os que estão frequentes, os que saíram, que eu tenho que sair, ele está num caderno antigo, mas eu continuo apresentando ele. Agora o novo é para enviar mensagem, porque o separado dos antigos, vou enviar mensagem que eles não estão recebendo, mas eu fico com o caderno orando para eles. Aquele que eu sei que saiu, eu passo para aquele antigo, eu tenho que fazer meu caderno de novo. Eu fiz outro dia, agora estou vendo não sei o que houve no YouTube, ou sei lá o que é, na internet. Estou vendo que um punhado está recebendo mensagem de novo. Eu vou ver, comprar um outro caderno. Vocês estão me dando prejuízo, gente. Estou comprando caderno para colocar o nome novo. Eu estava agora comentando com minha esposa, que estou vendo que muita gente já estão recebendo mensagem. Então, eu vou ter que comprar um novo caderno. Vamos lá para mais um vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela felicidade de ter o Senhor como nosso pastor e não deixar nada de faltar, Pai. Que nós também não vamos ser tão faltos com o Senhor, Pai. Que nós venhamos honrar, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Pai. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, mais um dia que o Senhor nos coloca de pé para que nós possamos refletir a nossa vida e procurar nos consertar cada dia mais na Tua presença. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por algo, pensamento, ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer pegador, Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou um falho, sou pecador. Estou confiado que não que eu mereça, Pai. Que eu não mereço teu perdão. Mas confiado na tua misericórdia, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Tenho entristecido, Senhor, com as nossas faltas. Pai, fala conosco hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 29. Também no livro de Provérbios, capítulo 23. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 29. É quando Jesus fala de um homem rico, um homem do Senhor, que partiu para a cidade distante e deixou seus bens para as pessoas ministrarem. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1. Para voltar para prestar as contas, porque ele deu 5 talentos, ele deu 10. Ele fala, bom está, servo bom e fiel. No muito posto de fiel, no pouco te colocarei. Também o que deu 2 talentos, ele fala, ganhou 2 talentos. Ele fala, bom servo, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Mas veio aquele que o Senhor deu somente um. Ele falou, Senhor, eu sabia que o Senhor era homem, duro, rigoroso, que cega onde não plantaste, colhe, tira onde não colheste. Com medo do Senhor, eu peguei o seu talento e enterrei. Foi no lenço e enterrei. Aquele Senhor fala, você sabe por que você não deu meu dinheiro ao banqueiro para mim receber os juros? Tira tudo que ele tem, talvez tem 10 talentos. Aqueles servos, os mordomos, creio, falou, mas ele já tem muito.
A resposta para mim e para você foi essa. A qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Mateus 24, versículo 29. Mateus capítulo 25, versículo 29. O que essa palavra está nos ensinando? Que Deus deixou nosso talento, Ele nos deu nosso talento. Você sabe que o dom do Espírito Santo são 9 talentos, né? Nós temos mais. Além do dom da fé, temos mais. Então Deus deu o nosso talento para ganhar almas. E muitos de nós estamos trabalhando no intuito de ganhar almas para o reino de Deus. O Senhor vem para prestar conta com cada um de nós. Aquele que mais trabalhou, mais ganhou alma, esse será honrado, ele terá muito. Espera aí, me deixa que depois alguém pega. O que ganhou menos, que teve menos, mas ganhou o suficiente, esse também será colocado no mundo. Porque trabalhou, se esforçou. Mas aquele você, aquele de nós que escondeu o talento que Deus nos deu, com medo de falar da palavra, a mensagem do Senhor, com medo de falar com as pessoas para se consertar, porque a morte virá sobre aqueles que não se consertarem. Esse será tirado o talento dele e dado ao que deu muito. Se eu não trabalho, se nós não trabalharmos na seara do Senhor, no trabalho que nos deu e podermos pegar o Evangelho, nós seremos envergonhados naquele dia. Esse dia vai ser quando Deus der o galardão de cada um de nós. Muitas vezes, muitos de nós vão ficar envergonhados. Um vai pode ser colocado num patamar mais alto e vai diminuindo o outro, mais baixo, até aquele que não tem nada ficar por baixo de tudo. Então temos que trabalhar pelo reino de Deus. Deus nos deu liberdade, Deus está conosco, Ele está trabalhando conosco. Pegue seu talento que Deus te deu, oração, falar do amor de Deus, louvar. São talentos, irmão. Se você tem o dom de louvar, louva. Se você tem o dom de pregar, prega. Se você tem o dom de evangelizar nas ruas, nos becos, faça. Faça com dedicação, ganhe alma para o reino de Deus. Ele virá prestar conta conosco. Muitas vezes, você pode pensar, você faz? Não, eu não faço. Eu não saio pelas ruas, pai. Eu tenho uma cadeira de roda, eu tinha uma cadeira de roda um defeito. Na outra está aí com a bateria fraca. Estou precisando de 4 baterias, então não faço tanto. E eu me apeguei à rede social para poder trabalhar naquilo que eu não posso trabalhar presente. Então, eu creio que a rede social foi uma bênção que Deus me deu para mim poder trabalhar levando a mensagem do Senhor. Você que, no mês, que recebeu essa mensagem de hoje, Mateus capítulo 25, versículo 29, essa é a interpretação do texto que eu passei para você. Olhe, lê a Bíblia com carinho, procure aprender. Vamos lá para o livro agora vamos para o livro de Provérbios. Irmão, a mensagem bíblica, as profecias da Bíblia de promessa gripada, eu tenho passado para você. Comecei lá em Gênesis, nós já estamos no Evangelho de Mateus. Faltam poucos para a gente terminar e eu estou ainda esperando para ver o que eu faço. Como será depois disso? Vai demorar ainda. Não vai ser esse ano. Mas enquanto Deus der vida, eu vou falar. Eu vou passar trecho bíblico para você.
você não interessa, pare. Seja fiel a você mesmo. E diga uma mensagem. Eu vejo no TikTok, as pessoas falam, olha, eles criticam. Eu recebo poucas críticas, mas eu agradeço as críticas. Muitos elogios. Eu passo vídeo dos meus netos quando eles fazem escuta aqui em casa. Tem crítica, tem mais elogios, graças a Deus, pela vida deles. Então o pessoal do TikTok, eles estão mais. Assim, ó, essa semana, eles reclamaram que teve um vídeo meu, eu não sei nem como foi que passou. Estava abaixo, eu estava sem microfone, estava longe. A pessoa que estava filmando estava longe. Então a maioria reclamou, seu som não está saindo som, está baixo. Porque aí tem que se explicar com eles. Porque são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Eu gostaria que você também fizesse isso, você tem o Messenger. Você tem aí no YouTube, eu não sei como entrar. Infelizmente eu tenho que ser franco, eu não sei como entrar. Quem liga para mim aqui é a minha filha, ela vem, liga. E à noite, quando ela chega de trabalho, ela que passa o vídeo para vocês. Ainda não aprendi, não estou conseguindo aprender. Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 23. Provérbios, quem escreveu foi Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, rei de Israel, né? Quando assentares a comer com o governador, atenta bem para o que te pôs diante, e põe uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses enriquecer, esse aqui, o versículo 4 vou deixar para depois. O versículo 2, 1, 2, 3. Quando sentar a comer com o governador, com a pessoa grande, pessoa mais abastada, você é humilde, não come tudo que ele come, não queira comer mais do que é o suficiente, para não te chamar de usurário, né, de guloso. Aqui na Bíblia, o escritor diz glutão, que é a mesma coisa, guloso. Então, atento, vigia, para não te pôr como um esfomeado, um aproveitador, comendo o melhor que tem ali, aproveitando daquela hora, daquele convite, para se abastar. Então, vigia para ninguém pôr defeito em você, para ninguém escarnecer de você, zombar de você. Não te precipite. Não cobice os manjares gostosos, porque são pão de mentira. Muitas vezes que está na mesa do rico, são pão de engano, pão de mentira. É o que o escritor fala. Não cobice o manjar de pessoas abastadas. Seja um homem vigilante, uma mulher vigilante. Versículo 4. Não te canses de enriquecer, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se dará, asas voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices seus manjares gostosos. Não cobice os olhos, que não te precipite enriquecer com riquezas ilícitas. Muitos enriquecem com riquezas ilícitas, nós sabemos. Muitas vezes as pessoas que administram um bem das outras, eles começam a tirar. Nós vamos lá no mordomo fiel, que Jesus fala, uma palavra que Jesus deixou. Um mordomo fiel que tirava os bens do seu Senhor.
E quando foi descoberto, ele foi tirado a mordomia. Não passamos assim, não vamos desejar coisas que nós não alcançamos. Não vamos alcançar bens com engano, porque são pão de mentira. Vamos trabalhar com o nosso esforço. O que proceder daí, o que vier mais, se é Deus que te deu, pegue, fique satisfeito, mas não se precipite em conquistar o que está com teu irmão, coisa alheia. Não se precipite em enriquecer como teu amigo, porque a inveja, ela acaba com a vida do homem e da mulher. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele dirá, come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias um bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria de tuas palavras. Até o versículo 8. Não, porque como imaginou a sua alma, assim ele dirá, come, bebe, o seu coração não estará contigo. Às vezes a gente come, quando fala de comer e beber contra o pão da mentira, mesa do governador, às vezes a pessoa põe palavras na sua cabeça, e você vai engolindo aqui na sua mente, você vai engolindo, né, achando que é bom, vai se enchendo daquelas palavras e vai tentando viver a vida de engano, a vida de mentira. Quando fala não comer, vigiar quando tentar comer na mesa do rico, está falando também de palavras de pessoas que se dizem sábias, e às vezes não são sábios, não têm sabedoria de Deus. E ela começa a encher teu coração de palavras que você pensa que é verdadeira, são mentiras. Vai te fazer mal, vai fazer mal para a tua alma, vai fazer mal para o teu coração, para a tua mente, e tua alma vai ficar doente, você vai enfraquecer. É por isso que muitos caem da fé, muitos se afastam da verdadeira palavra do Senhor. Por causa de palavras que muitas vezes não tem nada a ver com a vida que você leva, com o seu entendimento. Nós devemos falar, ensinar aqui devagar. Eu aprendi muito devagar, sou muito lento para aprender. Aprendi devagarzinho, estou aprendendo ainda. Por isso que eu procuro cada dia ler com atenção a palavra do Senhor, estudar. Para que devagarzinho eu vou aprendendo e não encher você de palavras mentirosas. Não encher meus filhos, meus netos, que hoje estão comigo aí, minha esposa, é mais velha na fé que eu, para que a gente possa junto comer aquilo que é necessário, que enche a nossa alma, o nosso espírito, e nos liberta das coisas do mundo, que tira a arrogância, a prepotência, o engano da nossa vida, para que amanhã ou depois nós não venhamos a vomitar, jogar fora as palavras de verdade que Deus colocou no nosso coração, o que nós aprendemos. A palavra do Senhor fala para nós permanecer naquilo que nós aprendemos. Muitas vezes, por conselhos, por palavras de pessoas que nós pensamos são sábias, nós enchemos a nossa mente, o nosso coração e vamos deixar aquilo que nós aprendemos. A verdadeira essência, a verdadeira palavra. A palavra que nos curou, que nos libertou, que nos limpou. Então toma muito cuidado com o que você come. Então você comer, você engole, muitas vezes fica atravessado na tua garganta. Porque a tua alma, o teu espírito não está dando conta de ingerir palavras mentirosas. Porque ela está purificada, foi alimentada do pão da verdade. Cuidado com pessoas enganadoras, meu irmão. Cuidado com pessoas enganadoras, meu irmão. Faça
faça com dedicação, com amor. Procure aprender com pessoas mais humildes, mas que têm Deus no coração. Que você sabe que tem a sabedoria de Deus. Como você vai distinguir é fácil. Lendo a Bíblia e procurando entender o que a pessoa está falando para você. Falar que é fácil aprender, não é, irmão. Eu comecei com 13 anos de idade, parei no tempo, porque eu vi que eu não era digno nem de pegar na Bíblia de meu pai. Foi quando, na adolescência, o pecado entrou de uma vez no meu corpo. Eu procurei frequentar vestíbulos, prostíbulos, e ali eu, na época, 16 anos, já viajando para essa cidade do interior. E eu não tinha, na verdade, nem orar. Eu tinha vergonha até de orar. Depois voltei, mas depois voltei novamente. Me casei, voltei novamente aos estudos. Agora eu peguei para valer. Mas chegou um tempo onde o inimigo, nós abrimos uma brecha, ele tentou destruir minha família, eu parei novamente. No ano 2000, Deus restaurou através das orações da minha esposa e da minha filha. Eu entreguei meus caminhos ao Senhor e eu peguei. Agora eu peguei mesmo para valer. Para aprender, para poder mostrar, ensinar, para nós juntos aprender. 2000, aí eu peguei para valer. O que mais me alegra é o tempo que eu tiro para estar meditando na palavra do Senhor. Não canto, não sou um cantor. Aqui para mim, Deus, eu procuro fazer o melhor. Louvar o Senhor, o hino das artes, os hinos da arte. E devagarzinho eu estou aprendendo. E eu sei que Deus tem muito mais para me ensinar enquanto eu estiver nessa terra. E nós juntos vamos aprender. Você, eu sei que ele sabe mais do que eu. É mais velho na fé do que eu. Mas juntos nós vamos tirar as dúvidas. Agora tem pessoas, um certo pastor uma vez, ele falou alguma coisa que não era certo. Numa reunião, falou na pregação também. Eu chamei a atenção dele por 2 vezes. E ele falou que viria aqui em casa para aprender a palavra comigo. Para a gente aprender junto, que eu não estava sabendo. Eu falei para ele, olha, se quiser vir para a gente ler a Bíblia junto, nós vamos estudar. Mas não venha pôr a tua Bíblia. Não venha pôr as tuas palavras no meu ouvido, que ela não entra. Eu não engulo essas palavras. Uma palavra pequena. Eu passei os versículos da verdade para ele, todos, por 2 vezes. E eu não aceito, assim, não vou engolir, não aceitar ou escutar, eu escuto. Você ou qualquer pessoa que seja, querer fazer assim, eu engoli uma Bíblia que não é uma palavra que não está na Bíblia. Nós falamos naquela época sobre divórcio. Depois nós falamos sobre a gente não permitir, ele falou, né? Pessoas que não são cristãs entrar no nosso lar. Aí eu tive que passar os versículos, está lá em 1 Coríntios, está lá no 2 João também. Segunda carta do apóstolo João. Eu tive que passar para ele. É assim, a gente tem que aprender, passar a verdade, mas a gente tem que aprender a verdade, não escutar mentira, escutar a verdade. Acabou o tempo, meu irmão. Orar ao Pai Nosso não vai dar nem tempo, talvez traga. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoa a nossa vida. Senhor, perdoa a nossa vida, não deixa cair em tentação. Mas livre do mal, porque teu reino, poder agora.
Para tudo sempre, amém. Um abraço, meu irmão, agora. Boa quarta-feira.